A Bíblia fala, não se preocupeis com coisa alguma. E o que a gente faz? Só se preocupei, se preocupei, se preocupei. Isso é um fato, né? Na vida a gente se preocupa com tudo, com as coisas do dia a dia, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã, como que vai ser meu futuro. A gente se preocupa com tanta coisa, mas o mais importante muitas vezes deixamos de lado. E nós vamos ouvir a história hoje de uma família muito especial que Jesus visitou e vamos descobrir qual é a coisa mais importante para nos preocuparmos. Bem-vindos mais uma vez a esse canal e hoje é a lição de número 7, o título é A Amiga que Escolheu Ouvir Jesus. E o nosso texto está lá, o nosso versículo está lá em Mateus capítulo 6 e versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que vão ser acrescentadas? Se a gente ler um pouquinho antes, vai ver que está falando sobre o que vamos vestir, o que vamos comer, como que vai ser o amanhã. E aí Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus, e essas outras coisas que vocês precisam virão depois, consequentemente, serão acrescentadas. E para falar um pouco mais sobre esse tema, vou contar a história de uma família muito especial. Um dia, Jesus foi visitar uma casa, a casa de Marta e Maria. Elas eram irmãs. E Jesus tinha uma amizade com essa família e elas também tinham um irmão que era o Lázaro. E Jesus foi na casa deles. E aí a Marta, que parece, assim, ouvindo a história, parece que era mais velha, começou a fazer o quê? A se preparar, começou a limpar a casa, fazer um bolo, talvez, para preparar a casa para receber Jesus, esse amigo tão especial. E quando Jesus chegou, Maria fez outra coisa. Ela pegou, vamos representar aqui a sua almofadinha, talvez o seu tapetinho, se colocou aos pés de Jesus e começou a ouvir as palavras de Jesus. E enquanto Marta estava lá, preocupada com a casa, limpando a casa, ela olhando Maria assim, e Maria lá sentada, e ela começou a ficar muito brava, e começou a limpar a casa mais, e preparar um alimento ali. E Maria sentadinha, ouvindo as palavras de Jesus. Qual delas será que estava certa? E qual delas estava errada? Vamos descobrir. De repente, Marta ficou muito brava e falou assim: Jesus, o senhor não se importa em ver aí Maria sentada enquanto eu estou aqui sozinha com as coisas da casa, limpando e fazendo bolo, fazendo isso, fazendo aquilo? Sabe o que Jesus respondeu para ela? Disse assim: Marta, tudo isso que você está fazendo é bom, é necessário. Eu sei que você quer me receber bem, mas a Maria fez a melhor escolha. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu nesse momento ouvir as minhas palavras. Porque Jesus vinha falar do reino de Deus, vinha falar do amor de Deus e de tudo que elas precisavam aprender e precisavam ali naquele momento estar com Jesus. Mas Marta estava preocupada, muito preocupada com as coisas da casa, enquanto que Maria fez uma boa escolha. Ela escolheu se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Então, olha só que escolha que essas mulheres fizeram, A Maria escolheu a melhor coisa. Elas não estavam erradas, Marta não estava errada, mas a Maria fez uma escolha melhor de ouvir as palavras de Jesus, aprender com Jesus, estar junto com Jesus. E quantas vezes nós, durante o dia, nos preocupamos com tantas coisas, com a casa, com a escola, com as brincadeiras, com as redes sociais, com tantas coisas, com o trabalho, com tanta coisa a gente se preocupa e gasta o nosso tempo, mas muitas vezes nós temos que fazer como Maria, deixar todas essas coisas de lado e se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer.
Muitas vezes até nós, tô falando agora com você, professor, professora, tia do Ministério Infantil, muitas vezes nós também estamos correndo, né? E faz evento, e faz isso, e faz aquilo, e culto, e tal, e nananana. E às vezes não temos tempo para parar, nos ajoelhar, nos sentar aos pés de Jesus, pegar a palavra, sentar, meditar, ler, conversar com Deus. Eu falo primeiramente para mim. Muitas vezes a gente está ocupado com muita coisa, mas o que é necessário, a melhor parte, muitas vezes estamos nos esquecendo, que é estar aos pés de Jesus, ter o seu momento a sós com Deus. E quando a gente faz isso, busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas, todas as outras coisas vêm seguido depois. Então finalize aí esse momento da história dizendo assim, faça um desafio para as crianças. Quem aqui vai todos os dias separar um momento com Jesus? Eu! Sim, todos os dias, seja de manhã quando acordar, seja à noite antes de dormir, qualquer momento do dia, separe um momento para você conversar com Ele, para você meditar nas palavras de Jesus, né? Seja numa Bíblia, seja numa Bíblia ilustrada, se ainda não sabe ler, ver ali as historinhas. Enfim, louve um hino aí ao Senhor, tenha um momento com Ele e ouça a sua voz. Amém? Muito bem, então com essa lição, o nosso objetivo é que temos que ensinar as crianças que dentre todas as atividades que elas fazem durante o dia, a prioridade é buscar ao Senhor e entender que é priorizar o reino de Deus, é fazer a melhor escolha. E aí você vai trazer essa palavrinha nova aí talvez para as crianças que é prioridade. E o que é prioridade? Então você pode fazer um cartaz com um pódio, né? Sabe o pódio assim que tem nos esportes, nas Olimpíadas? Tem o pódio, daí tem o primeiro lugar em cima, aí segundo e terceiro. Então você faz um cartaz, imprime uma imagem aí de um pódio e o número 1, número 2, número 3. E aí você vai colocar em cima, coloca ali em cima um coração, assim, né? Escrito Reino de Deus, algo assim. E aí você vai explicar, isso é dar prioridade, é dar o primeiro lugar. Entre todas as outras coisas, o primeiro lugar na tua vida é buscar a Deus, buscar ao Senhor. Dentre todas as atividades do teu dia, qual que é o primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. Isso é prioridade, dar o primeiro lugar. O texto para você ler lá na Bíblia com essa história está em Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o 42. E o versículo chave principal aí é Mateus capítulo 6 e versículo 33, que diz, né? Buscar em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus. Outro cartaz que você pode fazer, ou uma impressão aí, é de um tesouro. E aí dentro desse tesouro vai ter um coração escrito Reino de Deus. Daqui a pouquinho eu vou explicar uma dinâmica para você fazer, uma brincadeira com as crianças, sobre esse tesouro que é o reino de Deus, tá? Aí antes de você começar a história e tudo mais, você vai fazer um momento de louvor. Primeiramente você vai fazer uma oração para iniciar, né? E louvor, você pode trazer alguns louvores aí para as crianças. Você pode trazer um trechinho daquele louvor lá do F-Hope, né? Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Vou deixar na descrição esse louvor se você não conhece. Mas também tem um corinho mais antigo, que é também que fala sobre buscar o reino de Deus, tá? Também vou deixar lá na descrição esse louvor. Para você contar a história, você pode levar os personagens, né? Os 3 personagens principais, que são Jesus, Marta e Maria. Você pode fazer esses personagens com caixa de leite. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card para você ver, que eu faço o personagem Jesus com caixa de leite. E aí você pode adaptar, fazer Marta e Maria também. Ou de outras formas que você quiser, seja no palito, seja impressão, né, para imprimir e colocar no palitinho, ou seja imagens também, enfim. Também eu tenho essa casinha aqui que eu fiz para uma ministração sobre as famílias da Bíblia. Vou deixar no card para você conhecer também, se você quiser, onde eu falo uma história ali, uma ministração para falar com as famílias. E aí Marta e Maria é uma dessas casas que Jesus visitou, então eu tenho essa casinha aqui feita de EVA. E
E para explicar essa diferença, você pode usar recursos visuais assim que você tem na tua casa. Por exemplo, Marta estava ocupada com as coisas da casa, então você pode usar uma vassoura, uma panela, uma colher, um espanador, qualquer coisa aí que se remeta à limpeza da casa, coisas da casa. E para Maria, então, eu usei aqui uma almofada representando que ela estava sentadinha, ajoelhada, não sei, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Tem também aqueles recursos que é tipo aquele arquinho com 2 orelhas assim, ó, já viu? Também é um recurso para você usar falando sobre ouvir a palavra de Deus e que Maria fez a boa escolha, que era o quê? Ouvir a voz de Deus. E uma brincadeira para você fazer com as crianças com esse tema é uma caça ao verdadeiro tesouro. Então já existe a caça ao tesouro e essa é uma adaptação que é a caça ao verdadeiro tesouro. Como é que funciona? Antes das crianças chegarem, você vai esconder algumas coisas aí na tua sala. A principal delas é uma caixinha de tesouro, você pode confeccionar. Eu tenho uma ideia para você que eu tenho aqui no canal, se quiser ver ali. É uma caixinha pequena, daí você coloca uns EVA brilhante ali para representar um tesouro. Dentro dessa caixinha você vai colocar um coração, pode ser de papel, de EVA, escrito Reino de Deus, tá? E também você vai esconder esse tesouro, essa caixinha, num lugar aí bem escondidinho e vai esconder outras coisas. Você pode colocar uns brinquedinhos, alguns objetos que não são comuns aí da sala, né? Coisas que as crianças vão ver já que é algo diferente, que não costumava estar ali. Pode colocar algumas guloseimas, um pacotinho de bala, um pacotinho de um bombom, alguma coisa assim. Coloque aí em vários lugares, várias coisas, tá? E aí no final da aula ali, da história e tudo mais, das atividades, você vai dizer, agora nós vamos fazer uma caça ao verdadeiro tesouro e ver qual que é o verdadeiro tesouro. E aí as crianças vão começar a procurar. À medida que elas vão achando outras coisas, por exemplo, os objetos, os docinhos, algumas coisas assim, você vai dizer assim, ah, legal, você encontrou alguma coisa, mas tem algo mais importante para ser encontrado. E você vai fazendo isso e vai falando isso. Tem algo mais importante, tem algo que é prioridade na nossa vida, que precisa ser encontrado. Vamos lá, vamos procurar. E aí, quando alguém encontrar a caixinha do tesouro com o coração ali do Reino de Deus, aí você fala assim, ah, agora sim vocês encontraram o verdadeiro tesouro. Vamos abrir para ver o que tem aqui dentro? E aí você vai tirar o coração escrito Reino de Deus e vai explicar. Então, esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa prioridade. Nós podemos buscar por várias coisas na nossa vida. Podemos buscar por bens materiais, podemos buscar pelo alimento, pelo trabalho, pelo estudo, tudo mais. Mas a prioridade, o mais importante que nós devemos buscar é esse tesouro que é o reino de Deus. Buscar a Deus e as coisas de Deus, e aí as outras coisas serão acrescentadas. Então essas são as dicas de hoje. Algumas dicas de atividades eu vou deixar lá na descrição os links para você ver, tá? E dos louvores também eu vou deixar links na descrição. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você vai fazer essas dicas, essas ideias. Se você tem outras ideias, comenta aqui embaixo para eu saber, tá bom? Também deixa o like, se inscreve no canal e também vai conhecer lá o meu outro canal, Se Quiser Crescer, que é um canal infantil que você vai encontrar histórias para as crianças com um desenho animado, vai encontrar canções inéditas também, tudo voltado à Bíblia para a criança aprender, tá bom? Então, que Deus abençoe você, a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.